A administração pode tanto aumentar as obrigações do contratado, como pode diminuir as obrigações do contratado. Em outras palavras, ela pode fazer uma ampliação do objeto do contrato, como pode fazer uma restrição, uma diminuição do objeto do contrato, uma supressão do objeto do contrato. Vamos dar um exemplo muito simples aqui. Vamos imaginar que a administração contratou o particular para entregar carteiras para as escolas públicas. Haja vista que nesta escola pública havia a possibilidade de inscrição, de matrícula de mais 100 alunos. Ótimo. Então, a administração contratou 100 carteiras escolares. No prazo determinado pelo contrato, o particular entregou as 100 carteiras. Porém, a escola obteve, na verdade, não 100 matrículas, mas sim 125 matrículas. O que o poder público vai fazer? Vai aumentar o objeto do contrato, incluindo mais 25 carteiras. Vamos imaginar que o Estado pagou R$10 por cada carteira. Com um aumento de 25, o valor deste contrato vai aumentar também. Ou seja, o contrato de 1.000 vai passar a 1.250 carteiras. Aumenta proporcionalmente o valor de acordo com o aumento de sua obrigação. Equação econômico-financeira do contrato. Deu para vislumbrar perfeitamente? Outra alteração unilateral se dá com a melhoria do objeto. Vamos imaginar que o poder público esteja fazendo saneamento, prestando serviço de saneamento básico para a cidade. Então ele instalou lá um equipamento para a limpeza da água do esgoto, ok? Limpeza do esgotamento sanitário. E esse aparelho, ele com o tempo passou a ser obsoleto e não foi entregue ainda. Então o que o poder público pode fazer? Pode falar, olha, eu não quero esse equipamento, eu quero mais moderno. Vamos melhorar o objeto, vamos fazer uma alteração qualitativa, de qualidade no objeto. Então ele substitui e isso pode acarretar ônus extraordinários ao contratado, então ele merece a recomposição da equação econômico-financeira. Professor, estes são os tradicionais. Agora vamos pensar nos especiais, podemos chamar assim, nas motivações que justificam o aumento do valor do contrato, mas não por estes fatos corriqueiros da administração pública. Vamos pensar, por exemplo, num aumento tributário. O poder público vai lá e muda o tributo. Vamos imaginar a situação concreta. Você fornece computadores à administração pública e computador paga ICMS, ok? Quando você fez sua proposta, você colocou 18% de ICMS. Ótimo, durante a execução do contrato, você não entregou todos os equipamentos. No meio, mais ou menos, o poder público resolve passar de 18% para 36%. Opa, eu não previ isso na minha proposta. Como é que eu vou ficar? Epa. O que é isso, professor? Isso foi um ato externo à relação contratual, totalmente externo, aumento de um tributo, não tem nada a ver com a relação contratual, mas impactou na relação contratual. O que aconteceu aqui? O que chamamos de fato do príncipe. O príncipe fez um ato e mudou a relação contratual, te deixou em prejuízo, não mais em situação lucrativa. O que você vai fazer? Administração, eu estou em prejuízo, quebrou a equação econômico-financeira do meu contrato. Por favor, reveja a equação e recomponha a equação. Faça uma revisão do meu preço. Ok? Este é o extraordinário, aquilo que você não esperava. A mesma coisa acontece em caso de guerra. A mesma coisa acontece em caso de chuva. Uma chuva
enchente, você não consegue mais executar sua obra. Pensa na estrada. Estrada dá para ser construída com chuva? Impossível. Então a chuva deixou lá todo mundo parado. Peraí, como é que eu vou pagar meus funcionários se eu não receber, eu não estou construindo a estrada, eu não recebo. Isso daí está impactando na equação do meu contrato. Aplica-se aqui a teoria da imprevisão, pelo amor de Deus. Algo imprevisível aconteceu na minha obra e mexeu na equação do meu contrato. O que a administração tem que fazer? A administração, reequilibre meu contrato. A equação econômico-financeira dele foi quebrada, foi ferida, recomponha. Pronto. Então você vai ter o direito à recomposição da equação econômico-financeira do contrato administrativo. Isso, todos esses desequilíbrios, todos esses eventos que acontecem num contrato administrativo, nós chamamos de alha extraordinária. Alha, professor. O que significa alha? Isso é um termo jurídico, significa espaço, espaço fora daquele previsível no momento da proposta. Isto é a alha extraordinária. Se acontecer algum evento que faz parte da alha extraordinária, isso está fora do risco empresarial e deve a administração pública recompor o contrato. Se a administração falhar com você e te atrasar a obra, se a administração realizar um fato do príncipe, se ocorrer eventos imprevisíveis como a chuva, como a guerra, como uma greve, por exemplo, você tem que ter o reequilíbrio econômico-financeiro do seu contrato. Por quê? Porque isto é a alha extraordinária. Agora, é óbvio que existem eventos que não justificam o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Professor, qual é o exemplo disso? Nós estamos falando dos exemplos que estão na alha ordinária ou empresarial. Alha ordinária ou empresarial, o que quer dizer isso daqui exatamente? Esses são os riscos do empresário. Se ele se propõe a fazer algo que ele conhece, ele tem que fazer bem feito. Se ele errar na execução disso, problema é dele, ele que saia no prejuízo. A administração pública não tem que recompor o contrato nesses casos. Vamos pegar um exemplo que saiu em jornal? Vamos pegar um exemplo? Construção de obra pública. A obra pública sempre dá algum problema. Vamos imaginar que a pessoa está fazendo lá uma ponte, aí cai a viga da ponte. A ponte lá não se sustenta, ele errou, calculou mal, não sei o que ele fez, o contratado privado, a empreiteira errou, calculou mal, caiu um pedaço da ponte. Isso é problema do poder público? Não, isso foi cálculo errado do empreiteiro. Se é cálculo errado do empreiteiro, ora, o problema é dele, ele tem que consertar e arcar com os prejuízos. Ninguém mandou se arriscar a fazer algo que não sabia. Isso é o risco empresarial. Isso é a alha ordinária do contrato. Então, não permite, nestes casos, o reequilíbrio econômico-financeiro. Gente, encerramos aqui o tema do dia, que é só o primeiro bloco do programa. Vamos para o segundo bloco, e vamos tratar justamente das dúvidas do público sobre o tema do dia, no quadro Pergunte ao Professor. Eu te espero no segundo bloco. Até lá! Já voltamos agora com o segundo bloco do nosso programa, que é justamente o quadro Pergunte ao Professor, onde vamos esclarecer as dúvidas do público em relação ao tema do dia, a equação econômico-financeira dos contratos administrativos. É importante lembrar só de um detalhezinho. Você também pode participar do nosso programa. Escreva um e-mail para a gente. provafinal@lfg.com.br. Agora, sem mais delongas, vamos direto à primeira pergunta desse bloco. Por favor, solta a pergunta para mim na tela, por favor. Professor, o que é alha econômica ou extraordinária? O que é alha econômica ou alha extraordinária do contrato administrativo? Sobre esse tema, nós até já comentamos no primeiro bloco do programa. Falamos um pouco superficialmente, aqui dá para a gente aprofundar e ser bem exato a respeito disso. Nós sabemos que o contrato administrativo tem regras.
E o contrato administrativo, uma das principais regras deste contrato é o poder concedido à administração pública. No contrato administrativo, a administração pode alterar o contrato unilateralmente.